Olá pessoal, tudo bem? André Martins aqui do Mais 6 Podcast, focado em NFL, como vocês já sabem. Hoje vou trazer mais um material de fantasy. A intenção aqui é trazer toda semana um raio-x que repercute o que aconteceu na semana, os mãos sagrados, os bagres, e mais para o final da semana, provavelmente na quinta-feira, trazer as sugestões, né? As sugestões, os jogadores que a gente acha que vão bem e etc. A semana ainda não acabou, tá rolando Los Angeles Rams e Philadelphia Eagles agora, e na segunda-feira tem Los Angeles Chargers e Baltimore Ravens, mas a gente vai comentar tudo que rolou nesse domingo da NFL. Então, passando aqui os erros e acertos, meus erros e acertos das sugestões da semana passada, os quarterbacks, o Mahomes, o Tua e o Bo Nix tiveram bons jogos, eu diria. Dos running backs, Aaron Jones e os dois running backs do Tampa Bay Buccaneers, tanto o Buck Irving quanto o Rashad White. O Buck Irving foi bem melhor, na verdade, eu vou falar dele aqui nos Mãos Sagrados. O wide receivers acabou sendo um desastre, então não tem algum que eu tenha acertado aqui. O Calvin Ridley foi ok, mas nada demais. Tight end Zach Ertz teve uma atuação decente. Os grandes erros aqui, Kyler Murray não teve um jogo bom contra Seattle hoje, eu esperava algo diferente. Os running backs de Washington pegaram a defesa de Dallas, que é uma das piores, se não a pior defesa contra a corrida na liga, e fizeram pouca coisa. Os wide receivers, cara, Miami, eu cheguei a falar no último episódio que em redraft daria para dropar o Jalen Waddle e pedir para escalar o Tyreek Hill, obviamente que acabou acontecendo o contrário, mas a gente vai mergulhar um pouco mais aqui nos números do Jalen Waddle e por que ele é um jogador tão volátil. E também errei no Marvin Harrison Jr., acabou não tendo um jogo muito bom também. E nos tight ends, Hunter Henry no Patriots e o Njoku, que jogou na quinta lá na neve, do Browns contra o Steelers, também não foi muito bem. E as atuações que foram mais ou menos, Kenneth Walker e Rico Dowdle entre os running backs e o Calvin Ridley, como eu mencionei, do Tennessee Titans. E a jogar amanhã, tanto Justin Herbert quanto Led McConkey. Então, assim, uma semana, diria, quase que 50-50 aqui entre erros e acertos. Pelos wide receivers, diria que foi uma semana mal sucedida, mas faz parte. Aqui, indo para os Mons Sagrados e Bagres da semana 12, Jayden Daniels, ele tinha sido Bagre na semana passada, eu coloquei ele na semana 11, ele tinha jogado contra o Philadelphia, né, no Thursday Night Football. Hoje se redimiu, 32,4 pontos aqui, QB2 até agora na rodada, 25 passes completos, 274 jardas, 2 touchdowns, 2 interceptações, mas foi uma atuação muito boa dele. E eles acabaram perdendo para o Dallas num jogo muito maluco, né? O Dallas sem ataque, com uma defesa que também não segura a corrida. Mas enfim, ele conseguiu para fins de fantasy, né, embora não tenha vencido o jogo, uma atuação muito boa, retomando ali as atuações, principalmente que ele teve nas primeiras semanas, onde ele foi quarterback 3 algumas vezes, quarterback 5, e desde a semana 4 ele vinha assim fora do top 10. Então, seja bem-vindo de volta ao top 10. Jayden Daniels, queremos ver você sempre aqui. Ele tem um bye na semana 14, depois aí nos playoffs de fantasy, visita New Orleans, recebe Philadelphia e Atlanta. Então, assim, Philadelphia vai ser complicado. Tua Tango Vailoa, tivemos aqui 4 passes para touchdown, 317 jardas. Desses 4 passes para touchdown, um para o Jalen Waddle, um para o John Smith, 2 para o Devon Achane, que é running back, que teve uma atuação muito boa. Então o Tua ficou aí com 28 pontos e meio, foi com algum conforto a melhor atuação da temporada dele, que a gente consegue ver aqui na direita. O último jogo, na verdade, contra o Las Vegas tinha sido a melhor, agora ele superou. Então é muito bom ver o Tua saudável, se recuperando da concussão. É um quarterback que tem armas muito potentes. Hoje usou o Jalen Waddle e o John Smith e o Devon Achane. E ele vem, assim, ele tem alguns jogos legais aí nas próximas rodadas contra Houston, contra Cleveland. Então, vamos ficar de olho os Dolphins venceram os Patriots por 34-15 e o Tua foi o grande destaque junto com o Jalen Waddle. E as menções honrosas aqui não estão nos Montes Sagrados, mas tanto Patrick Mahomes, 27,8 fantasy points, e o Caleb Williams, que finalmente teve um jogo de mais de 300 jardas, passou por alguns touchdowns, etc. Acordou o Caleb e ficamos felizes com isso também. É um jogador jovem, super promissor, então parabéns, Caleb Williams, pela atuação. Tá? Então o Tua, nos últimos 2 jogos, voltando a ser o Tua que a gente viu na temporada de 2023, quando fazia muitos passes longos, enfim, um jogador
Um jogador incrível. Cara, aqui de bagres, não foi uma rodada com grandes bagres de quarterback, assim, atuações vexaminosas. Mas eu coloquei o CJ Stroud aqui mais por uma reflexão da temporada dele. Você vê aqui ele ficou na primeira rodada como QB 8, aí na quarta como QB 7. Hoje, por enquanto, na rodada tá como QB 8, quando eu tirei esse print aqui, mas muito aquém, né? O próprio Texans, que é um time que deve passar para os playoffs, porque tá numa divisão meio fraca, mas assim, perdeu para o Tennessee Titans. Você tem aqui uma atuação de 247 jardas, ok, dois passos para touchdown, 2 interceptações, não é o fim do mundo, mas acho que a reflexão aqui é sobre mais o time e a temporada do CJ Stroud. Tudo bem, ficou sem o Nico, o Stephon Diggs se machucou, o Tank Dell também é um jogador volátil que essa temporada não tá muito bem, mas eu diria que ele é o bagre aqui da rodada, fez quase 20 pontos, mas é mais uma reflexão sobre a temporada dele, né? No ano passado ele teve mais passos para touchdown, esqueci o número agora de cabeça, mas ele também, acho que ele foi o 11º quarterback para fantasy no ano passado, não é nada espetacular, mas ele era rookie, chegando e agora o time do Texans está passando por uma fase mais difícil aí na temporada. Vai pegar Jacksonville, tem um bye, depois pega Miami, KC, Baltimore e Tennessee de novo. Então, assim, difícil, tá? Tirando o Jacksonville Jaguars aqui, os últimos 4 jogos são todos bem complicados. Running backs consagrados, como eu disse, Bucky Irving, o rookie, primeiro ano dele. Nesse jogo foi engraçado, não teve nenhum touchdown aéreo. Tiveram 4 touchdowns terrestres, um do Bucky Irving, um do Rashad White, um do Sean Tucker e um do próprio Baker Mayfield. Então foi um jogo de entrar na endzone, 30-7 para o Buccaneers em cima do New York Giants, assim, um massacre absoluto. Nosso Buck Irving, 151 jardas totais, das quais 64 recebendo, então ele até roubou o volume que o Rashad White estava recebendo mais, 6 recepções, então assim, grande. Quem tem esse cara no Dynasty está muito feliz. Eu não tenho. Eu tenho o Rashad White, pelo contrário, em 2 ligas Dynasty. Apostei no Rashad White porque ele foi RB3 ou 4 no ano passado. Esse ano o Buck Irving está dominando esse backfield e deve continuar. Infelizmente para mim, infelizmente para ele e para os Buccaneers, uma atuação espetacular. A melhor dele na temporada também, disparado, 27 pontos. Eu não sei porque que a imagem da direita e da esquerda estão dando pontuações diferentes, mas são prints do mesmo aplicativo, que é o Sleeper. Então, assim, a outra atuação boa que ele tinha tido na semana 6, 18,5, aí 16,7, 15,4, 17,7, e agora explodiu para 26,1. Buck Irving, atuação incrível dele. Jahmyr Gibbs, um dos jogadores mais explosivos e dinâmicos da liga, 99 jardas de scrimmage, 2 touchdowns. Esse foi um jogo que também não teve touchdowns aéreos, foi 2 aqui do Jahmyr Gibbs e 1 do David Montgomery. Ele não recebeu tanto nesse jogo, né? Você vê 9 jardas, um jogador que geralmente consegue escapar mais ali nos passes de screen, etc. Mas atuação sensacional, 24,9 fantasy points. Você vê, dificilmente ele fica fora aí do top 15. Nas últimas rodadas, RB2, 8. Teve 2 atuações que não foram fracas, mas ficou ali como RB18 e RB16. Jogador espetacular, de novo, quem tem ele na Liga Dynasty deve estar muito feliz. Eu troquei ele na Liga Dynasty pro Tomás, que é um amigo da Liga, pelo Derrick Henry, que está indo bem, mas ficar com essa toda vez que ele... E hoje ele jogou contra mim, por acaso, né? Uma rodada bem difícil para mim. Mas, cara, que jogador, que ataque, né? Hoje nem brilharam tanto assim os Lions, mas venceram os Colts por 24-6. Atuação super segura, tranquila. E, enfim, Jahmyr Gibbs aqui destruindo mais uma vez. Josh Jacobs, também no mesmo time desse que estava o Jahmyr Gibbs. Esse meu adversário, o Tomás, tinha o Josh Jacobs. O cara meteu 106 jardas de scrimmage, 3 touchdowns, em 26 oportunidades, usaram ele a exaustão, 28,6 fantasy points. Josh Jacobs, que, cara, ele vinha ali até ele tinha 3 touchdowns até 2 rodadas atrás, agora ele dobrou, né? Ele fez 1 na rodada passada e 3 agora. Então, um cara que vem subindo também a participação dele em snaps. E, cara, running back 5, running back 1 nas últimas 2 rodadas, tá chegando com tudo no final da temporada. Essa temporada tá muito engraçada, né? A gente não tá vendo os running backs se machucarem muito, tá vendo os running backs veteranos
brilharem aqui, o Josh Jacobs, Derrick Henry, Saquon Barkley, Alvin Kamara e tantos outros. E, cara, graças a Deus nenhum tá se machucando e eles estão brilhando já agora entrando na semana 13, né? Então, Josh Jacobs, bela atuação, e as menções honrosas aqui ficam para Tony Pollard com 21,9 pontos, foi o principal jogador da vitória, né, do Tennessee sobre o Houston Texans, e o Achane, como eu disse, não correu tão bem, mas recebeu 2 touchdowns do Tua. Passando para os bags running back, cara, Ramondre Stevenson, nome difícil de falar, 8 oportunidades, 13 jardas, uma atuação muito fraca, acho que é a mais fraca, não, ele teve uma atuação negativa ali na semana 3 contra o Jets, mas não é isso que se espera, acho que aqui o script do jogo descambou pro Patriots, e aí o jogo corrido fica muito prejudicado, 34-15 para o Miami. E, assim, o Patriots, que estava tendo atuações mais decentes com o Drake May, o corpo de recebedores jovem e o Ramondre Stevenson, mas esse jogo aqui muito ruim, ele tem, a partir das próximas rodadas, matchups, né, partidas mais favoráveis, Indianápolis, aí tem o bye, visita Arizona e Buffalo, Buffalo não chega a ser fácil, mas enfim, e na potencial final do Fantasy pega o Chargers, que é uma defesa tenebrosa, né? Tenebrosa enfrentá-los, né? Que é a melhor defesa da liga em pontos. Mas Ramondre, infelizmente, eu também teria numa Liga Dynasty, foi muito mal hoje. Brian Robinson, eu chamei ele aqui e o Austin Ekeler para jogar contra o Dallas, matchup suculento, ele tinha se machucado ali entre as rodadas 9 e 10, perdeu 2 jogos, nos quais o Austin Ekeler assumiu ali a posição de principal running back do time. Hoje eles perderam para o Dallas, assim, eu preciso até rever o jogo depois com mais calma, porque ficou até difícil de entender o que aconteceu, mas ele teve aqui 3,4 pontos e 6 oportunidades, foi um jogo bem estranho também. Jonathan Taylor, cara, não é uma grande preocupação, porque ele é um jogador dos melhores running backs da liga, mas esse ano ele, na verdade, nas últimas 2 rodadas, ele ficou bem abaixo, né? Nessa rodada ele teve 3,5 pontos no PPR, que vieram de 35 jardas terrestres, não recebeu bolas, teve 11 oportunidades e soltou um fumble. Vai visitar New England na próxima rodada, onde ele pode ter um rebote. Depois ele tem um bye, visita Denver, depois Tennessee e visita o Giants. Acho que só no último jogo aqui contra o Giants para fim de fantasy é um matchup um pouco mais favorável. Passando para wide receivers, Jordan Addison, mais um cara aqui parecido com o Jalen Waddle no sentido de muito difícil acertar a semana que ele vai voar. Cara, 162 jardas recebidas, 8 recepções, 1 touchdown, 30,2 pontos. A gente vai falar do Bagre, né, que é a contraparte dele, que é o Justin Jefferson. Mas você vê, é um cara que, assim, tinha sido o wide receiver 7 lá atrás, na semana 4, depois ficou, 55, 34, 81, e voltou agora. Por enquanto, na rodada, quando eu tirei esse print, ele era o wide receiver 1. Então, parabéns ao Jordan Addison, deixou aí pé da vida todos os técnicos de fantasy do Justin Jefferson, mas é o que é. Fantasy futebol, NFL, futebol americano é sobre isso, e às vezes vai ser a nosso favor, às vezes vai ser contra, e a graça é a gente se divertir, ficar pé da vida e ir pra frente. Courtland Sutton, cara, ele vem desde a semana 9, aí ficou em wide receiver 6, depois 6 de novo na semana 10, depois caiu para 26. Por enquanto, na rodada, wide receiver 2, com 29,7 pontos no PPR. Recebeu 8 recepções de 10 alvos, 97 jardas e 2 touchdowns. Courtland Sutton, quem diria, hein? Ali no começo da temporada, até a rodada 8, não tinha mostrado muita coisa. E vem aí com atuações de 100 jardas, 122 jardas, 70 jardas, 78 jardas, agora 97. Então, é um wide receiver 1, né? É um low-end wide receiver 1. Não é aquele wide receiver 1 de Ja'Marr Chase, Amon-Ra, etc. Mas é um cara que vai vencer jogos de fantasy até o final do ano, uma conexão muito boa com o rookie Bo Nix, que ele não tinha muito com o Russell Wilson, né? Eles sofreram naquela época. Jalen Waddle, aqui o cara que eu falei que dava para dropar no redraft, eu tinha no redraft, dropei, na verdade, pelo Led Macon, que eu comentei isso no último vídeo, eu tenho ele numa Liga Dynasty que eu não escalei,
Meu Deus, acontece, mas se você olhar tudo que ele fez até agora na temporada, é, cara, só tem vermelho aqui no ranking dele. Ele foi o wide receiver 16, 39, 61, 57, 47, 93, 52, 48, 39, wide receiver 61 e agora é wide receiver 1. Ele oito recebeu 8 bolas de 9 alvos, 144 jardas e um touchdown. Ele é um jogador que pode fazer isso. Ele pode fazer isso. Ele tem o atleticismo, ele tem a saúde, ele tem o quarterback, mas esse é um ataque que esse ano, assim, o Tyreek Hill não teve um jogo com essa pontuação que o Jalen Waddle teve aqui, né? Como eu disse no último programa, o Jonnu Smith está recebendo grande parte dessas bolas, ele está aqui como um monstro sagrado de tight end de novo. Então, assim, se você não escalou o Jalen Waddle, eu não culpo você. Se você dropou o Jalen Waddle, eu não culpo você. Na Dynasty eu vou segurar ele, porque ele tem esse talento e tem essa explosão, e o ataque de Miami encaixando essa loucura, né? De 4 touchdowns do Tua, como eu mencionei. Então, Jalen Waddle também deve ter deixado muita gente pé da vida, como eu estou pé da vida, mas é um grande talento e tem essa volatilidade. Espero que ele alcance mais consistência até o final da temporada e principalmente nas próximas temporadas, mas imagino que ele deve ter deixado muita gente alegre nesse domingo e muita gente pé da vida. Cara, wide receiver Bagres, aqui o Christian Watson, eu coloquei ele mais porque, assim, é trágico, né? O cara teve 0,4 e ele vinha de uma semana de 19 pontos. Ele tinha sido wide receiver 13, tinha recebido para 150 jardas. Não tinha recebido para touchdowns, mas tinha recebido para 150 jardas. E aqui é mais para chamar atenção para o quanto o corpo de recebedores, né, para fins de fantasy e de futebol real né, o Green Bay Packers. Você tem o Jaden Reed, que em tese é o 1, não foi muito bem hoje. O Romeo Doubs, que em tese é o 2. Christian Watson, que em tese é o 3. E aí o wide receiver 4, na verdade, é o tight end, que é o Tucker Kraft, que hoje, né, ele também é bem 880. Hoje ele recebeu para touchdown, mas ele é meio touchdown or bust, né? Se ele não recebe para touchdown, raramente ele tem jogos bons. Então é só para relembrar aqui que, cara, como é difícil escalar o wide receiver do Green Bay Packers. Cara, eu coloquei o Christian Watson aqui porque ele teve 0,4 pontos, né? Mas eu poderia estar falando aqui do Romeo Doubs e do Jaden Reed também, porque é muito complicado. Eles têm um ótimo quarterback que é interceptado, vira e mexe, mas passa, assim, tem um braço incrível, faz passes longos, passes precisos. E assim, hoje quem salvou o jogo foi o Josh Jacobs com os 3 touchdowns que a gente comentou. Deebo Samuel, repeteco da semana passada, ele foi um dos bugs da semana passada. Cara, 4 passes para ele recebeu 1 para 21 jardas, 3.1 PPR points, 1 ponto da recepção, 2.1 das jardas. Complicadíssimo, tá? Complicadíssimo a situação. De novo, Juwan Jennings, George Kittle, Christian McCaffrey, não tem o Brandon Ayuk para competir por targets, mas assim, será que é físico o problema? Pô, será que ele tá com algum problema pessoal? De novo, ele é um jogador que pode explodir a qualquer rodada. Nessa temporada ele explodiu só 3 vezes, né, para mais de 15 pontos, digamos assim, na primeira, na segunda e depois na sexta contra Seattle ele fez, cara, 102 jardas e um touchdown para 20,7 pontos no Fantasy, mas, cara, assim, ele teve 12 contra o Dallas, depois 12 contra o Tampa Bay e tá sumindo, tá minguando. Então, assim, eu não culpo quem não escala o Deebo e ou dropa, ou no redraft dropa. Pode, enfim, dropar. Óbvio que depois que eu falar isso ele vai fazer 150 pontos e faz parte. Mas, assim, o que você quiser fazer com o Deebo Samuel, eu respeito, porque ninguém sabe de nada. Justin Jefferson, só para contrapor com o Jordan Edison, ele é o principal jogador desse time e top 3. Dizem que ele é o mais talentoso, né? Mas ele tá ali em cima com o Ja'Marr Chase, Tyreek Hill, Amon-Ra St. Brown e alguns outros, né? A.J. Brown, CeeDee Lamb. Mas, assim, ele não foi bem nesse jogo. Teve 5 targets para ele, recebeu 2 para 27 jardas, então não é o que se espera, mas acontece. Você vê as atuações dele aqui, ele é muito consistente. Os últimos 3 jogos não muito bons, né? Isso também coincide com uma queda do próprio Sam Darnold. Mas, cara, Justin Jefferson, bola para frente, você sempre vai colocar ele, no line-up, e dessa vez foi o Jordan Edison. E eu, cara, assim, ele
ele chama a atenção do melhor cornerback do time e um Jordan Edison da vida acaba tendo oportunidades, como acontece com o próprio Jalen Waddle quando quando o melhor cornerback acompanha o Tyreek Hill. Então, essa dinâmica que acontece no futebol americano impacta o fantasy, então essa é a diversão. Às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra, então os técnicos aí. Mas Minnesota, grande vitória aí contra o Chicago Bears no finalzinho, no overtime, 30-27. Grande atuação do Caleb, grande atuação do DJ Moore e do Keenan Allen. Quem diria, esse pessoal acordou, mas quem não acordou nesse jogo foi o Justin Jefferson. Mas é o que é um grande jogador. Tight ends, Trey McBride, a gente falou semana passada do Brock Bowers, que não teve uma atuação tão boa hoje. Cara, o Trey McBride é tão bom quanto ele. Assim, não recebeu para touchdowns na temporada, mas em termos de jardas, em termos de target share, ele é sensacional. Pô, hoje ele recebeu 12 bolas de 15 alvos, 133 jardas, 25.3 fantasy points. Então, e o time dele perdeu, né, de 16-6 pro Seattle. O Marvin Harrison Jr., o próprio Kyler Murray, como eu disse, não tiveram jogos muito bons, mas o Trey McBride foi o grande jogador aí do Arizona Cardinals nessa derrota. E, cara, promete aí, olha isso, nas últimas 4 rodadas, Tyrande 5, Tyrande 10, Tyrande... É que Tyrande tem pouco, né? Então, assim, você vê, o pior jogo dele, ele ficou Tyrande 24, mas ele tá entre os melhores caras e tem que ser escalado, e quem tem ele no Dynasty também tá com o sorriso de orelha a orelha. Jonnu Smith, como eu disse, cara, ninguém draftou esse cara, agora pegaram ele no waiver e estão se dando super bem, 23.7 PPR points, 9 recepções, 87 jardas, um touchdown, nessa vitória do Miami sobre o New England Patriots, que era um matchup bom, a gente avisou, né? A gente até sugeriu escalar o Tua e o Tyreek Hill, mas o Jonnu Smith também teve, cara, 2 atuações seguidas entre os 3 melhores tight ends. Vamos ver até quando isso dura. O playbook lá do nosso querido Miami Dolphins tem muito passe longo, né, pro Jalen Waddle e pro Tyreek Hill, e aqui no caso do Jonnu Smith são passes de 10 jardas, né? Você vê a média que é muito perto de 10 jardas no slot, enfim. Acho que as defesas se preparam para uma coisa e eles tentam fazer outra, e o Jonnu Smith tem se beneficiado disso. Então, pô, assim, mesmo que você tiver outro tight end, você vai ficar com muita dúvida toda semana se você escala ele ou o Jonnu Smith a partir daqui. Cara, o Noah Gray é o shadow, é a sombra do Travis Kelce. Eu tenho Travis Kelce, como eu mencionei, em 2 ligas Dynasty. Numa delas eu peguei o Noah Gray pro meu elenco, porque caso o Travis Kelce se lesione ou se aposente, esse cara que acabou de renovar o contrato, é jovem, acho que ele tem 25 ou 26 anos, e já tem essa química com o Patrick Mahomes, então ele recebeu para 4 touchdowns nos últimos 2 jogos, tudo bem que não tinha recebido nenhum touchdown até agora, mas assim, na ausência do Travis Kelce, eu acredito que ele vai se beneficiar muito, né? Enfim, eu acho que quem tem o Travis Kelce, principalmente em Dynasty, na verdade só em Dynasty, né? Se você tem no redraft, o ano vai acabar e é isso. Mas se você tem o Travis Kelce eventualmente em Dynasty, como eu tenho, eu colocaria como prioridade ter esse cara no elenco. Pode dar errado? Óbvio que pode, como tudo no fantasy e na vida pode dar errado, mas eu acho que é uma atitude prudente. E ter um calendário bom, vai pegar Las Vegas novamente, depois pega o Chargers, que é complicado, Cleveland, Houston, Pittsburgh e Denver. Vamos ver se ele ou o Travis Kelce recebe touchdowns nos próximos jogos. E, por fim, Tyrande Bagre. A gente vai encerrar aqui o nosso vídeo com o Sam Laporta. Ele teve 4.9 pontos nesse jogo, mas, de novo, é uma reflexão parecida com a do CJ Stroud, né? Esse cara foi Tyrande 1 no ano passado, no primeiro ano dele na NFL, ele recebeu 10 touchdowns, esse ano ele tem 3 por enquanto, ano passado ele teve 890 jardas de recepção, salvo engano, e esse ano ele tem acho que menos de 300, então fica difícil identificar o que acontece, porque ele joga no melhor ataque da NFL, mais dinâmico, com um quarterback que passa bem a bola, mas ele não tá tendo um ano bom. Mas assim, ele é muito jovem, não sei quantos anos ele tem, mas deve ter 22, 23, algo nessa linha. Mas se você tem ele no seu time, eu acho que você pode fazer aí fazer uma proteção, ter outro tight end no elenco, porque nesse ano ele realmente está em baixa. E para fins de Dynasty é a mesma coisa. Você vai continuar com ele no time. Eu, na verdade, troquei ele nas ligas que eu tinha, mesmo na baixa, porque foram oportunidades boas.
Mas fica aí a preocupação com o Sam Laporta, que joga na melhor time, né? Melhor ataque da liga e não está indo muito bem. Então esse foi o nosso raio-x de fantasy da semana 12. Voltarei mais para o final da semana projetando a semana 13. A semana 13 não tem nenhum time em bye, então ao contrário dessa semana que tinha 6 times em bye, a semana 13 não tem. E, obviamente, grandes jogos, como sempre. Esperamos muita diversão aí de fantasy e NFL e etc. Espero que vocês gostem desse vídeo e muito obrigado pelos likes, por terem assistido o vídeo que a gente fez na semana passada e vamos aprimorando aqui os materiais, o visual aqui dos slides, etc. Muito obrigado e até a próxima.